Olá pessoal, agora vamos ao sétimo vídeo da nossa playlist de álgebra linear. No último vídeo a gente demonstrou a proposição no sentido contrário ao sentido natural da leitura. Agora vamos demonstrar a proposição no sentido natural da leitura. Observe primeiro que, se você tiver que A e B são equivalentes, então se A é inversível, B também terá que ser inversível. Vamos mostrar que isso é verdade. Ora, se A e B são equivalentes, então existe uma sucessão de operações elementares que leva A em B ou que leva B em A, tanto faz. Escolhemos então uma sequência de operações elementares, uma sucessão, e aí a gente sai aplicando uma por uma. Aplica a primeira, B1 aplicado a A, você tem uma outra matriz. Depois B2 aplicado a essa matriz e assim por diante. Então, usando o mesmo raciocínio que nós usamos na demonstração no sentido contrário da leitura, a B1 aplicado em A vai me dar uma F1 vezes A, onde F1 é uma matriz elementar. A B2 aplicado em B1 de A vai me dar F2 vezes F1 vezes A, e assim por diante, até uma certa quantidade T de matrizes elementares, que vai multiplicar A sucessivamente até chegar à matriz B. Isso é consequência do fato de A e B serem equivalentes, tá certo? Bem, agora com essa igualdade nós vamos concluir o resultado que a gente quer. Veja bem, a gente está afirmando que se A é inversível, então B também é. Ora, mas isso daqui é um produto de matrizes elementares, e a gente já provou que toda matriz elementar é inversível. E um produto de matrizes inversíveis é inversível. Então o que a gente tem aqui é um produto de matrizes inversíveis vezes A, dando como resposta a matriz B. Então dessa última igualdade temos que, se A é inversível, então B é um produto de matrizes inversíveis, né? Porque B vai ser um produto de matrizes elementares, portanto inversíveis, vezes A. Então, sendo A inversível também, o B será uma matriz inversível. Agora ao contrário. Por outro lado, se B é inversível, como as matrizes Ft, Ft-1, aquelas elementares que nós temos são todas inversíveis, só é possível que B seja inversível se o A também for inversível, olhando para aquela igualdade que tínhamos aqui, né? Então, se A é inversível, B passa a ser um produto de matrizes inversíveis, portanto é inversível também. E se B é inversível, como todas essas matrizes aqui são inversíveis, A obrigatoriamente tem que ser inversível também para que B seja inversível. E assim a gente conclui o que queria mostrar nessa parte da relação de A sendo equivalente a B, obrigar ao fato de que se uma é inversível, a outra também é. Agora vamos começar a demonstração de fato no sentido natural da leitura. Então, suponhamos agora que A é inversível. Queremos chegar à conclusão que A é equivalente a matriz identidade de ordem n. Bem, vamos escalonar A por meio de operações elementares nas linhas. Então, como A é inversível e a matriz escalonada equivalente a A, a gente acabou de mostrar que, se A é inversível, as equivalentes a ela também são inversíveis. Logo, a matriz escalonada equivalente a A vai ter que ser também inversível. Então, ela não pode ter linhas nulas. Concordam comigo? Se uma matriz tem uma linha nula, então ela não tem como ser inversível, porque não tem como multiplicar uma outra matriz por ela e dar como resposta a matriz identidade, pois a matriz identidade não tem linhas nulas. Bem, então nós estaremos diante de uma matriz escalonada sem linhas nulas. Então ela vai ter mais ou menos esse formato aqui, né? Ela vai ter formalmente ou genericamente esse formato aqui. Ela vai ter todas as n linhas, todas as n colunas. E obrigatoriamente o que fica na parte de baixo da diagonal principal tem que ser apenas zeros. Bem, mas sendo assim, o que eu posso fazer? Eu posso escalonar essa parte de cima. Eu quero também zerar essa parte de cima. O que eu faço? Eu multiplico por um número que tenha como denominador o elemento da diagonal, para que ele elimine esse elemento,
e que o resultado desse produto seja menos o elemento de cima, para que eu possa somar com o elemento de cima e zerar. Então a mesma coisa eu for fazer no próximo passo, no elemento da diagonal, zerando os elementos de cima. Então é sempre multiplicando o elemento da diagonal para zerar os elementos de cima. Multiplicar por um número que, ao multiplicar por esse número, dê como resultado menos o número de cima, e eu possa ir zerando toda a parte de cima até obter uma matriz onde toda essa parte de cima aqui seja zero. Formalmente eu escrevi esse processo assim: você vai multiplicar cada uma das iésimas linhas dessa matriz por um número com o formato A e I embaixo, e assim você, quando multiplica uma matriz cujo denominador coincide com os elementos dessa diagonal aqui, vai cancelar o elemento da diagonal, e no numerador a gente deixa o elemento menos AI menos KJ, que é justamente o elemento que fica logo acima do elemento A e I, enquanto você varia o K de 1 até o I menos 1. E assim você vai zerando a parte de cima da matriz, obtendo assim uma matriz diagonal, onde os B e I são todos não nulos, porque essa matriz diagonal ela é equivalente à matriz escalonada anterior e, consequentemente, equivalente à matriz A. E sendo equivalente à matriz A, tem que ter n linhas e n colunas. Portanto, todo mundo aqui é diferente de zero. Bem, feito isso, a gente pode então multiplicar pelos inversos desses números da diagonal, né? Multiplica todo mundo por 1 sobre B e I, já que a gente já sabe que todos eles são diferentes de zero, e aí a gente obtém a diagonal formada pelos números 1s, apenas o número 1. Então a gente de fato obtém a matriz identidade, e assim a gente prova que a matriz A é equivalente à matriz identidade. Isso conclui a nossa demonstração. Agora vamos a um exemplo do uso do algoritmo de Gauss-Jordan para determinar uma matriz inversa. Bem, considere que a matriz A é essa matriz aqui. A gente quer determinar a matriz inversa. Então a ideia é a seguinte: a gente sabe que as operações elementares que levam a matriz até a matriz identidade são as mesmas operações elementares que levam a matriz identidade até a matriz inversa. Então qual é a ideia? A gente junta as duas matrizes, a matriz A e a matriz identidade, num único bloco, e a gente começa a fazer as operações elementares que vão transformar a matriz A na matriz identidade. E em paralelo a gente aplica essas mesmas operações à matriz identidade. Então o que acontece? Enquanto esta matriz se transforma na matriz identidade, essa daqui deve se transformar na matriz inversa. Então façamos isso. A minha ideia é primeiro eliminar o 2, depois o 1. Então naturalmente vou multiplicar por menos 2 a primeira linha e somar com a segunda, depois multiplicar por menos 1 a primeira linha e somar com a terceira. Bem, a gente vai obter essa matriz aqui, porque quando a gente multiplicar por menos 2, o 1 que somar com o 2, você vai ter 0, menos 2 vezes 2 dá menos 4, somado com 2 dá menos 2, menos 2 vezes menos 1 dá 2, somado com 4 dá 6, menos 2 vezes 1 dá menos 2, somado com o 0 dá menos 2, menos 2 vezes 0 dá 0, somado com 1 vai dar 1, e menos 2 vezes 0 dá 0, somado com 0 vai dar o próprio 0. Agora para a terceira linha, menos 1 vezes 1 dá menos 1, somado com 1 dá 0, menos 1 vezes 2 dá menos 2, somado com 3 vai dar 1, e menos 1 vezes menos 1 dá 1, somado com menos 3 dá menos 2, menos 1 multiplicado por 1 dá menos 1, e somado com 0 dá menos 1. Bem, vezes 0 dá 0, somado com 0 dá 0, e vezes 0 dá 0, somado com 1 dá 1. Assim a gente tem essa matriz. A gente já conseguiu zerar os números que estavam embaixo do primeiro 1. A gente quer então zerar esses números aqui também. Ora, se aqui no lugar do menos 2 nós tivéssemos 1, seria ótimo. Uma maneira seria inverter as linhas para obter esse 1 na posição do menos 2. E o menos 2 desceria. A outra maneira é dividir todo mundo por menos 2.
Optei por essa segunda maneira. Vejamos como ficou. Bem, temos essa matriz e eu vou dividir a segunda linha toda por menos 2. É a mesma coisa que multiplicar por menos 1/2, certo? Então vamos lá. A primeira linha é só repetida e a segunda linha eu dividi todo mundo por menos 2. Quando eu divido menos 2 por menos 2 eu tenho 1. Quando eu divido o 6 por menos 2 eu tenho menos 3. Quando eu divido menos 2 por menos 2 eu tenho 1. E quando eu divido 1 por menos 2 eu tenho menos meio. E o 0 dividido por menos 2 dá 0. Bem, então eu passei a ter o desejável número 1 que eu queria aqui. Essa terceira linha eu apenas repeti nesse momento. Mas a ideia agora é multiplicar por menos 1 a segunda linha para somar com a terceira e passar a ter um 0 aqui. Então façamos isso. A primeira linha eu repeti, a segunda linha eu também repeti, porque já estava no meu agrado. Multipliquei por menos 1 esse 1 e somei com o de baixo, eu tenho 0. Menos 1 vezes o menos 3 dá 3, somado com o menos 2 deu 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, somado com menos 1 deu menos 2. Menos 1 vezes menos meio dá mais meio, que somado com 0 dá meio, está escrito aqui. E menos 1 vezes 0 dá 0, somado com 1 dá o próprio 1. Nesse momento, a gente observa que essa matriz aqui já está escalonada. Mas o nosso interesse é transformar essa matriz na matriz identidade. Então a gente precisa zerar essas três posições aqui. Aí, lembrando o procedimento que a gente descreveu na demonstração do último teorema, a gente tem que multiplicar por um número, este número aqui, e obter o oposto do número de cima. Depois multiplicar por um outro número, este número aqui, e obter o oposto para este número também de cima. E assim a gente vai zerando essas posições acima. Então a ideia é então multiplicar por 3 a terceira linha para somar com a segunda, e depois multiplicar por 1 a terceira linha para somar com a primeira. Então vejamos como fica. Bem, quando a gente multiplica por 3 este 0 e soma com este 0, dá 0. 3 vezes 0 dá 0, soma com 1 dá 1. 3 vezes 1 dá 3, soma com menos 3 dá 0. 3 vezes menos 2 dá menos 6, soma com 1 dá menos 5. 3 vezes meio dá 3 meios. Aí eu tiro 1 meio, ficam 2 meios. 2 meios é 1. 3 vezes 1 dá 3, somo com 0, dá 3. Ok, já consegui esse 0. Agora, para conseguir o 0 aqui em cima, eu devo multiplicar por 1 esta terceira linha e somar com a primeira. Então, 1 vezes 0 dá 0, somo com 1 dá 1, então permanece 1. 1 vezes 0 dá 0, somo com 2 dá 2. 1 vezes 1 dá 1, somo com menos 1 dá 0. 1 vezes menos 2 dá menos 2, somo com 1 dá menos 1. 1 vezes meio dá meio, somo com 0 dá meio. E 1 vezes 1 dá 1, somo com 0 dá 1. Assim a gente obteve essa matriz. Ora, temos quase a matriz identidade aqui. A gente precisa apenas zerar o 2 que está aqui em cima. Então qual é o natural? Bem, o natural é multiplicar por menos 2 essa linha e somar com a linha de cima. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos lá. Quando eu multiplico por menos 2 essa linha para somar com a de cima, eu tenho menos 2 vezes 0 dá 0, somo com 1 dá 1. Menos 2 vezes 1, menos 2, somo com 2 dá 0. Menos 2 vezes 0 dá 0, somo com 0 dá 0. Menos 2 vezes menos 5 dá menos 10. Dá mais 10. Mais 10 somado com menos 1 dá 9. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 somado com meio, bem, menos 2 é a mesma coisa que menos 4 sobre 2, ou seja, menos 4 meios. Somo com meio, fico com menos 3 meios. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Somo com 1, fico com menos 5. Pronto, nós transformamos a matriz A na matriz identidade. Ao mesmo tempo, a gente transformou a matriz identidade nesta outra matriz. Então, o que dizia lá o teorema? Que a sequência de operações elementares que transforma a matriz A na matriz identidade é a mesma sequência de operações elementares que transforma a matriz identidade na inversa de A. Então essa matriz aqui é justamente a matriz inversa da matriz A que nós estávamos procurando. Bem, no próximo vídeo a gente fala sobre sistema de Cramer.